Graça e paz, irmãos! Mais uma vez estou aqui, não por mérito meu, porque Deus achou graça em mim, amém? Se Ele achou graça em mim, Ele pode achar graça em você também, amém? Então receba aí já logo de início, Deus pode achar graça em você também, amém, meus queridos? Bom, dando continuidade a esse tema poderoso, essa imersão de intercessão poderosa, as palavras aonde nós já ouvimos aqui, Patrícia, Ezequiel, e particularmente eu sou fã dessa moça, dessa gatona. Eu fico assim de boca aberta quando eu vejo ela ministrando, porque ela tem uma autoridade, uma firmeza no que ela fala, e eu sou fã dela mesmo, e de vez em quando ela quer correr, e eu paro, peraí, calma aí, não é assim não, Deus não quer isso para a nossa vida não. Mas dando continuidade nisso aqui, meu querido, eu vou falar, o meu tema de hoje é Vivendo na Luz. Na verdade, é a continuação da aula aqui. Quantos participaram da aula aqui, Vivendo na Luz? Uma aula boa, né? Foi uma aula que Deus nos falou através da minha vida. Eu não falo que eu que falei, eu entendo que Deus trouxe algo através de mim e trouxe clareza para as nossas vidas. E eu cheguei até a comentar lá no dia da aula que seria uma continuação, que seria o tema luz da criação. E é isso que eu quero falar com você hoje aqui, sobre a luz da criação. Mas primeiro eu quero ler um texto aqui. Eu tenho alguns textos, não quero falar que nenhum nem o outro é base, porque eu tenho alguns textos. Mas o primeiro que eu quero ler com você aqui é João 8,12. Põe aí para mim, meu querido. Meu querido, você que não fez intercessão ainda, ou você que está nos assistindo que não fez, meu querido, se você quer viver mais de Deus, você quer mergulhar no Senhor, como diz Ezequiel, que você quer ser próspero, não somente financeiramente, mas de dentro para fora, faça esse curso, porque esse curso tem transformado não somente as nossas vidas como os professores, mas de cada aluno que está lá fazendo com a gente, amém? Amém, meu querido? Converse comigo aí, que eu não gosto de ministrar sozinho não, eu gosto daquela interação aí, amém? Vamos lá, olha só, vamos começar aqui. João 8,12 diz assim: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Vou ler novamente para ficar bem forte no nosso coração. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quantos tem luz aqui? Quantos tem luz aqui? Eu entendo que você tem luz, eu também entendo que eu tenho luz, mas nós precisamos da luz da criação, é isso que minha ministração, é isso que esse compartilhamento vai entrar aqui com a gente. E aí eu peguei logo o final da aula, aí eu coloquei aqui no meu resumo, para a gente entender um pouco do que foi dito naquela aula. Então eu vou ler um pouquinho para você e a gente vai se comunicando aqui. E aí no finalzinho da aula diz assim, como permanecer na luz. Diz assim: a única maneira de viver de forma plena na luz é ter uma mudança profunda e radical. Se você está aqui hoje, se você está nos assistindo aí, você já começou essa mudança plena. Só que tem que ser radical, profunda, amém? Então vamos lá. Profunda, radical, e reconhecer que os seus pontos de escuridão calma aí que enganchou aqui, e reconhecer os seus pontos de escuridão e se arrepender das práticas, depositando sua fé em Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou seja, o primeiro ponto é se arrepender, para a gente permanecer na luz. Logo de início eu já perguntei aqui, quem tem a luz aqui, todo mundo levantou a mão, amém? Mas essa luz vem apagando no decorrer da nossa caminhada, no decorrer do nosso dia a dia, tem algo, tem alguém, tem coisas, tem o nosso inimigo que está ao nosso derredor, querendo ofuscar essa luz e apagar essa luz. Então a gente tem que ter essa clareza que o nosso Senhor Salvador, Ele é capaz de todo momento, todo instante, clarear novamente essa luz que está em mim e em você, amém? É isso aí.
Devamos sair das trevas para a luz, do reino de Satanás. É que eu acabei de falar. Meus queridos, o inimigo está o tempo todo querendo puxar a gente ali, ó, para colocar ele ali, ó, no escurinho, ali na celinha dele, na caixinha dele, dentro do que ele quer ali, abafar a nossa luz que Cristo colocou dentro da gente. Então, todo tempo, todo momento, nós estamos tendo ataque do inimigo para nossa luz não brilhar, amém? Do reino de Satanás, e para vir para o reino de Deus. Assim ganhamos novamente novos hábitos, vivendo sempre na luz de Cristo. Ou seja, quando nós temos o entendimento da nossa salvação, que nós somos luz do mundo e sal dessa terra, então Satanás não tem armas para nos abafar a nossa luz, ele não tem mais argumentos para tirar o brilho que existe em mim e de você, de Cristo, que ele colocou na gente, ok? Eu falo um pouquinho alto, deixa eu beber água. Aleluia. Então, estão entendendo até agora? Então, devemos sair daquela aquela parte fosca que nós vivemos da nossa vida, sabe? Quando você vai tirar uma foto e fica tudo tremido, é isso que Satanás quer fazer comigo e com você. Ele quer deixar que a nossa vida seja apagada, fosca, bastante pálida, para que ninguém possa ver Cristo em nossas vidas. Aleluia. Aquele que anda na luz são discípulos de Jesus Cristo. Se permitirmos que a luz de Cristo entre em nossas vidas, ela pode trazer revelações do nosso ponto de escuridão e nos ensinar a sair das trevas para viver na luz. Ou seja, se você está aqui hoje, você já está recebendo do céu palavras da qual você está saindo de pontos de escuridão, de lugares aonde Satanás está te levando para tirar você do foco de Cristo Jesus. Aleluia. Quero falar que não podemos esconder mais nossa luz, uma vez que Cristo diz que somos luz do mundo e sal da terra. Então eu quero dizer aqui, falar para vocês aqui, que não podemos mais, uma vez que nós levantamos a mão, uma vez que nós declaramos Cristo e Jesus na nossa vida, nós não podemos mais apagar a nossa luz. Nada mais pode apagar. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você, quero que você responda aí no seu íntimo. Mas como? De qual maneira essa luz está sendo apagada na sua vida? De qual maneira? E aí eu queria trazer um texto bíblico aqui, da mulher do fluxo de sangue. Quantos lembram dessa passagem aí? Aquela mulher que tinha aquele problema por anos e anos e gastou todo o seu dinheiro com tratamento, e aí ela viu Cristo, e aí ela correu para Cristo e tocou em Cristo e foi curada naquele momento. E aí eu quero parar nessa parte onde ela toca em Cristo e sai virtude de Cristo. E aí, quando eu e você levantamos a nossa mão, sai virtude de Cristo para nossas vidas, porque nós estamos declarando que Ele é o único, exclusivo Salvador das nossas vidas, e aí começa a queimar algo de dentro de nós, começa a fluir algo de dentro de nós, e nós não podemos mais parar, falar assim, não, eu não quero isso, nós temos que desejar todo esse fluir novamente, e aí Cristo vira para a multidão e fala, quem me tocou? E aí, se a gente analisar o texto bíblico, fala que essa mulher ela não poderia estar naquele local. Ela não poderia, pelo problema da época que ela tinha que ficar afastada em outro lugar, e ela não poderia estar no meio da multidão. E aí Cristo pergunta para ela assim, quem me tocou? E aí até os discípulos falam, mas mestre, está todo mundo aqui te empurrando, e você pergunta quem te tocou? E aí ela tem coragem de falar, eu te toquei, eu quis Cristo na minha vida, eu quis ser salvo, eu quis a luz que brilha de você, Jesus, eu quis aquilo que o Senhor veio fazer aqui na terra, que é salvar, tirar as pessoas das trevas. E aí ela saiu do anonimato, então eu e você temos que sair do anonimato, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Meu querido, eu falei no começo, por minhas vontades eu não estava aqui, por minha vontade eu não estava no louvor, mas Cristo me alcançou. Cristo achou graça em mim e falou assim: vai brilhar a minha luz. Cristo achou graça em você e falou: vai brilhar a minha luz, vai brilhar, vai brilhar. Só que no decorrer da caminhada a gente se frustra, a gente fica triste, a gente sofre, a gente tem situações que a gente quer desistir de Cristo, a gente quer viver no anonimato, a gente quer falar para Deus: Deus, aqui tá bom, eu só estou indo para a igreja e voltando, para mim tá bom. Mas tem pessoas que precisam de luz lá fora, tem pessoas que precisam que você reflita Cristo, que você demonstre Cristo, tem pessoas necessitando. O anonimato não é para o povo de Deus, o anonimato não é para o exército de Deus, o anonimato não é para aqueles que brilham, não é. Hoje eu quero te falar, meu querido, saia do anonimato, porque tem algo em você que brilha, tem algo em você que é maior que está no mundo, tem algo em você que pode agir na vida de outras pessoas, tem algo dentro de você. Deus derramou na nossa vida a luz dele. Amém, meus queridos? Amém. Aleluia. Claro que essa mulher, ela tinha uma enfermidade mesmo, né? Ela tinha essa enfermidade e, como eu falei no começo, ela não poderia estar ali. Eu entendo essa enfermidade, mas o que eu entendo nessa passagem, o que eu peguei para a minha vida, e eu quero passar para você, é que quando Cristo nos pede algo, quando Cristo fala assim: eu preciso olhar lá de cima e ver ali valentes, pessoas a qual possam brilhar, a qual eu posso investir ali, derramar da minha graça, da minha glória, pessoas a qual eu posso manifestar o meu poder. Ele vê a mim, ele vê a você também, meu querido, ele vê você, e ele precisa olhar para nós, para dentro de nós, para ter essa certeza, para usar a nossa vida. Aleluia. E aí a gente tem usado as nossas frustrações, as nossas indagações sobre a igreja, sobre o templo, sobre o que estão fazendo. A gente tem usado isso, meu querido, como uma desculpa para não fazer o que Deus quer fazer na nossa vida. Muitas vezes eu e você, eu também estou me colocando nessa situação, muitas vezes eu e você, acontece uma situação com alguém, ou alguém fala algo para a gente, e a gente quer usar isso como arma, a gente quer usar isso como um argumento, a gente quer usar isso como barreira, a gente quer paralisar o que Deus tem para fazer na nossa vida. E não pode fazer isso, não tem como fazer isso, porque você já aceitou Cristo Jesus. Você já aceitou Cristo Jesus, por mais que seja doloroso o que nós passamos, Ele está aí para falar com a gente através da palavra dEle, meditação. Ele está aí para nos levantar, Ele está aí para estender as mãos, 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes precisar. Ele está aí, Ele está aí. Não dá para a gente criar muros, barreiras com Deus, porque nós estamos vivendo uma situação adversa. Quantos aqui querem passar por que Cristo passou? Nós não queremos passar, e Ele passou por isso, por mim e por você. Ele passou pela maior humilhação, a pior morte. E as coisas pequenas, eu falo pequenas, irmão, porque quem já é sarado vê a situação como pequenas. Coisas pequenas vão acontecendo em nossas vidas, e a gente vai pegando essas coisas pequenas e vai fazendo como bloco, um em cima do outro, e vai acumulando, e vai acumulando, e vai acumulando. Quando vê, a gente criou uma barreira enorme. E aí muitas vezes a gente põe a culpa no meninão. Não é verdade? Não, foi o diabo que fez isso comigo, foi o diabo. Tem certeza? Tem certeza? Que essa noite a gente tenha uma luz, uma clareza no que está acontecendo na nossa vida, e derruba esse muro, porque Deus está procurando luzes, lamparina. Aleluia. Eu até pedi para o Luiz uma foto, põe aí, Luiz, uma foto. Eu fiz uma pesquisa sobre luz,
Vê se ele consegue colocar. Aí, ó, isso é uma lamparina. Esses aí, eu estava vendo um teólogo falando que essas lamparinas, na época lá de Cristo, essas lamparinas, elas eram um valor muito caras. Então não tinha muitos dessas na casa. E aí eles acharam uma ou duas na casa. Ou seja, peça rara. Naquela época eles não tinham condições de comprar várias. Como hoje, por exemplo, na minha casa deve ter umas 10 lâmpadas. No quarto, na sala, todos os lugares tem lâmpadas. Então, lá naquela época, eles só tinham isso. Então, eu imaginava que assim, vamos supor que o povo era bem populoso, né? Uns 10 filhos, vamos lá, todo mundo aqui na sala, comendo. Acabou todo mundo para o quarto, comendo, todo mundo. E isso ia acompanhando, essa lâmpada, essa lamparina, ia acompanhando a casa toda para iluminar. Ela iluminava, ela era peça rara. Então, se quebrasse essa peça rara, ia ficar um bom tempo sem ter luz dentro dessa casa. Então, se eu e você estivermos quebrados, nós vamos deixar de ser peça rara. Nós vamos deixar de brilhar. Nós vamos deixar de estar em locais e brilhando. Nós vamos deixar de chamar a atenção, não para a nossa vida, mas para a vida de Cristo. As pessoas vão olhar e falar assim, peraí, tem uma luz diferente nessa pessoa, né, Cris? Tem uma luz diferente nessa pessoa. Tem algo diferente. Então o que eu quero trazer para você, meu querido, não deixa, você é peça, é raridade para Cristo, não deixa rachaduras, não deixa se perder a sua luz perante o que você está vivendo ou o que você vai viver. Porque se chegar aqui e falar para você, é muito simples, meu irmão, você vai viver só até hoje, e a partir de hoje você não vai viver mais aflições. É mentira. Porque vamos viver aflições até a partida para a eternidade. Então daqui para frente, se viver algo, não deixe que essa peça rara que é seu templo e morada do Espírito Santo se quebre. Não permita. Amém? Aleluia. Olha só. E aí, por algumas situações e medo também, a gente não faz o que Deus pede para nós, né? Você já imaginou se Ananias de Damasco, ele não fosse falar com Paulo, né, me corrige aí, sumiu aqui, Paulo, que estava vendado na casa lá 3 dias? É Paulo, né, pastores? Paulo. Imagine, Deus pediu para Ananias falar assim, vá lá que eu tenho um rapaz lá para você orar pela vida dele. Aí ele fala, é Paulo, mas espera aí, esse aí é matador, esse aí é estrangulador, esse aí fala mal, esse aí... E aí a gente pega o medo, pega ali aquele pequenez que a gente acha que nós somos pequenos, e a gente não fala, não Senhor, não vou fazer porque eu não posso. Aí o pastor pede para a gente, vamos lá abrir o culto, vamos lá trazer uma palavra de dízimo e oferta, vamos lá compartilhar. Ah não pastor, espera aí que eu não posso, porque vai estar alguém lá maior do que eu. Não tem ninguém maior do que você. Maior que você só é Cristo Jesus. Quando Ele te capacita, não tem ninguém maior do que você. Então não podemos deixar que o medo nos barre para as coisas de Deus. Não podemos paralisar com a obra de Deus. Nós somos luz, nós devemos trazer luz para as pessoas. Aleluia. Meus queridos, as trevas estão avançando. Parece mais forte, não é verdade? Tudo que nós estamos vendo, nós acabamos de orar aqui pelo... Qual país? Afeganistão. Acabamos de orar aqui, as trevas cada vez estão mais fortes, elas estão avançando. E a gente? A luz que tem na gente, e nós, como que nós estamos fazendo? Nós estamos recuando? Nós estamos recuando? Nós oramos aqui, hoje, por eles. Mas como você pode brilhar a sua luz? Quando passar uma notícia lá triste, como eu vi esses dias aí, o pessoal subindo no avião, segurando no avião, o avião decolando e pessoas caindo lá. E a gente olha aquilo e fala, nossa, triste, né? Ah, coitado, que pena. A gente pode brilhar a nossa luz ali numa oração. Claro que aquele que morreu, aquele que faleceu, aquilo vai esperar pelo juízo, mas a gente pode orar ali naquele momento como intercessor pelas famílias que estão ali sofrendo, por pessoas que estão perdendo ali sua dignidade, seu caráter. Nós podemos brilhar nossa luz da nossa casa quando nós virmos algo assim acontecendo. Amém? Amém, meus queridos? Vocês estão aí? Quanto mais forte a escuridão avança, mais difícil fica
mais difícil fica identificar o povo de Deus. Olha só que forte, eu vou ler novamente. Quanto mais difícil a escuridão avança, mais difícil fica de identificar o povo de Deus, né? Quanto mais coisas terríveis acontecem, mais a gente quer se esconder, mais a gente quer ficar no nosso conforto. Espera aí, está acontecendo do lado aqui, não está acontecendo na nossa casa, não está acontecendo no meu meio. Olha só a pandemia que nós passamos, quanto sofrimento para as pessoas, quanto sofrimento para cada um. Eu tenho certeza que eu e você temos algum amigo ou parente que faleceu nessa pandemia. Então, nós não podemos ficar ali só no nosso confortinho, não. O povo de Deus está ali, ó. Não, o povo de Deus está sumindo, o povo de Deus está se dissipando, o povo de Deus está ficando individualista. O povo de Deus só quer saber agora de orar ali, vai orar ele, a esposa só, não. O povo de Deus tem que brilhar, o povo de Deus tem que mostrar mesmo o seu rosto, tem que falar, não, estamos aqui, nós estamos orando nessa situação, aleluia. O pecado tem aumentado, a maldade e as forças da treva têm se multiplicado. Não é verdade, meus queridos? O pecado e a maldade têm se multiplicado, muito mesmo. Porém, na verdade, está próximo a vinda do sol da justiça. Oh, glória! Está próximo, irmãos. Está próximo, o sol da justiça, que é Cristo, está próximo a vinda dele. Mas quando ele não volta, não podemos nos esconder. Quando ele não chega, nós temos que brilhar a nossa luz. Amém? Amém. E agora eu vou entrar na ministração, amém? Aleluia. Luz da criação, aleluia. Luz da criação, que transborda para a criatura. Quem é criatura de Deus aqui? Quem foi criado por Deus. Então, nós entendemos até agora, que Deus é a luz, que Cristo é a luz central. E Ele transborda essa luz para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, luz da criação, meus queridos. Aleluia. Põe aí Gênesis 1, 26. Meu Deus, esse relógio está certo não, hein, pastor? Adiantaram aqui um pouco. Aleluia. Pensei que eu estava nos 5 minutos de ministração, meus queridos. Vamos lá? Vou ler aqui com vocês. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais, que se movem entre o chão. Amém? Imagem e semelhança de Deus. Esses 2 pontos que eu quero conversar com vocês, compartilhar com vocês, imagem e semelhança, e eu já finalizo essa ministração, esse compartilhamento. Amém? Quero entrar no ponto da palavra aqui, desse texto que nós lemos. Põe aí, meu querido. Ali, eu quero entrar nesse primeiro, na parte A. E disse então Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quero pegar esses 2 pontos aí. Amém? Deus nos criou com a sua imagem. Aí eu peguei alguns pontos de sinônimos de imagem, que é imitação, cópia, réplica e reprodução. Então nós somos imagens de Deus. Amém? Amém? Somos imagens de Deus. Então, nós somos parecidos com Deus. Nós temos o DNA ali do Senhor, nós temos o DNA de Cristo. Então, nós temos ali. Mas será que é possível imitar a Cristo? Se nós somos parecidos com Deus, e a palavra do Senhor fala para a gente ser imitador, o apóstolo fala que nós temos que ser imitador de Cristo, mas será que é possível imitar Cristo? É possível, meus queridos? É possível, sim, é possível imitar a Cristo. Deus nos fez a sua imagem, mudamos e podemos imitá-lo, porque o Espírito Santo é que nos transforma. Ou seja, nós podemos sim
imitar a Cristo, nós podemos sim viver como Cristo viveu, porque o Espírito Santo que está em nós, o Espírito Santo que derramou em nossas vidas, Ele nos molda, Ele nos transforma dia após dia. Amém? Meu querido, no decorrer do curso, uma pessoa lá no curso, ela pegou e toda vez que ela ia falar de algo que aconteceu na vida dela, ela sempre falava assim. Ela falava: caí, pequei, falhei, errei. Essa pessoa sempre falava dessa forma. Ela tinha convicção do que ela tinha feito. E ela estava no curso. Mas o que eu via nessa pessoa é a transformação que o Espírito Santo fez na vida dela. Da forma que ela tinha convicção das falhas dela, mas ela tinha mais ainda da transformação que Deus estava fazendo na vida dela. Ou seja, meu querido, nós vamos sim errar, cair, falhar, pecar, mas nós temos que permitir a transformação do Espírito Santo, porque não adianta eu ficar dentro do meu quadrado, dentro do meu eu, com as minhas falhas, com meus pecados, com meus erros, e ficar ali, não, eu fiz, não, aconteceu, não, ai. Deixa que o Espírito Santo traga luz para essas suas áreas e haja luz nela, e Ele pode transformar a sua vida. Aleluia. Mas nós vivemos num tempo a qual a igreja está ferindo a igreja, não é verdade? A igreja está ferindo a igreja, e eu não estou falando de espaço físico não. Eu quero falar num todo geral, pessoas ferindo pessoas, pessoas que tinham que curar, sarar, tratar, elas estão ferindo pessoas, elas estão ferindo. E essas pessoas, meus queridos, estão querendo apagar a luz da outra. Olha que terrível, ao tempo que nós estamos vivendo. Essas pessoas que ferem, essas pessoas que magoam, essas pessoas que entristecem a outra, a igreja ferindo a igreja, ela quer apagar, ofuscar a luz dessas pessoas. Quem está ferindo você? Quem está ofuscando a sua luz? Não podemos deixar, meu querido, não podemos deixar. Somos imagem porque pessoas olham para nós e conseguem identificar através de nós Deus. Aleluia, não é fantástico? Somos imagem, porque eu consigo olhar para o pastor Rodrigo, eu consigo olhar para o pastor Márcio, eu consigo olhar para a Patrícia, para o pastor Antônio, o pastor Ameire, e ver Deus através da vida deles. Eu consigo identificar, consigo olhar para vocês e ver Deus. A imagem de Cristo é essa, imagem de Deus, que Deus falou, vamos fazer o homem, a nossa imagem. Eu quero trazer para você, que as pessoas vão olhar para a minha vida, para a sua vida, e vão conseguir identificar Deus. Aleluia. Quantos já ouviram pessoas falando assim: nossa, eu vejo você algo diferente, algo tem diferente na sua vida, algo tem diferente no seu falar, algo tem diferente no seu pensar, algo tem diferente no seu agir. Quando pessoas falam assim para a gente, elas estão vendo Deus através das nossas vidas. Nós estamos transmitindo a imagem de Cristo, de Deus. Aleluia, isso é fantástico, meu querido. Aleluia. Somos semelhantes. Deus nos criou como semelhança. E aí eu coloquei aqui, igualdade, unidade. Aleluia. Somos semelhantes porque somos criador. Não é verdade? Nós somos criador. Ser humano é um ser evolutivo, cria coisas, mas não cria ele cria sozinho, ele tem que ter algo, ele cria a partir de algo. Não é verdade? E aí, põe lá o versículo, por favor, meu querido. Então, aí diz assim no versículo, então Deus disse, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos criador porque tem algo para a gente criar a partir de algo. Quando Deus foi criar o ser humano, Ele criou a partir de algo. Então Ele criou a partir dele. Ele pegou ele como exemplo e criou. E nós criamos coisas fantásticas. O ser humano é fantástico para criar. Avião, irmãos, olha só. Quem diria que o ser humano era capaz de criar um bicho daquele tamanho,
que voasse. Mas ele criou como? Ele simplesmente olhou e falou assim, eu quero voar? Não, ele viu os pássaros, ele viu as aves do céu, a qual Deus já tinha criado. Então o ser humano sempre vai criar algo a partir do que Deus criou. Eu e você vamos criar algo a partir de Deus criou, Deus já fez algo, nós criamos algo, amém? Aleluia. Cada coisa que o homem desenvolve, calma aí, cada coisa grandiosa que o homem desenvolve, necessariamente reflete a verdade que Deus, cada coisa que o homem desenvolve, necessariamente reflete a verdade de que ele foi o Criador e semelhança de Deus. É aquilo que eu estou falando aqui para vocês, meu querido. A partir de algo nós conseguimos criar. A partir de algo. A partir da morte de Cristo, foi criada a luz dentro de nós. Porque era para a gente viver nas trevas. A palavra de Deus fala que se Cristo não viesse para salvar o povo de Deus, nós vivíamos em tempos muito mais difíceis. Então, eu e você conseguimos criar algo, conseguimos brilhar aquela luz que Cristo deixou na cruz, brilhando. Nós conseguimos criar, nós conseguimos que pessoas olhem para a gente e vejam a imagem de Cristo. E aí eu quero chamar a sua atenção numa situação de você criar luz na vida de outras pessoas. Se eu e você somos seres evolutivos, podemos criar, nós já temos luz, então a partir da minha vida, a partir da sua vida, nós podemos criar luz na vida das outras pessoas. Nós podemos pegar essas pessoas e discipular, como o Kelm bem disse, discipular, direcionar e falar, não, tem luz dentro de mim, e essa luz que tem dentro de mim, pode criar luz dentro de você também. Eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa me falou um relato muito triste, do que estava acontecendo na vida dela, e ela falou para mim assim, eu fiquei indignado, eu quis correr na casa dela e dar uma surra de cinta nela bem forte. Ela falou assim, a gente estava conversando sobre essa situação e ela falou assim, fique em paz, está tudo certo. Aí eu falei, não está tudo certo, isso não é certo. Aí ela falou assim, não, sua parte você já fez. Aí eu falei, não, a minha parte eu já fiz. Se eu tivesse feito a minha parte, você não tinha chegado nessa situação. Então tem algo a mais que eu possa fazer, tem uma luz que brilha em mim, que pode brilhar dentro de você, que pode trazer clareza para o seu entendimento, para você sair dessa situação. É isso que nós devemos fazer, não se conformar com a situação. Não, está tudo certo, beleza, você falou que eu fiz a minha parte, então tá bom. Não, irmão, não. Temos que sair do conformismo, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente achar que é normal, não é normal. O povo de Deus não pode ficar no anonimato, tem que brilhar. Quando chegarem e falarem para você, não, é normal, fique em paz, isso aí está acontecendo já tem um tempo, então brilhe naquele lugar, crie a luz naquele lugar, traga a luz da revelação, traga a luz da inspiração, traga a luz sobre a vida dessas pessoas, traga a luz. Nós somos seres que criamos, nós devemos criar luz na vida das pessoas. Falei no início, luz da criação, que transborda na criatura, que transbordou sobre a minha vida, que transbordou sobre a sua vida. Nós não podemos pegar simplesmente essa luz e falar, não, isso aqui é só meu, isso aqui só vai brilhar na minha casa, isso aqui só vai brilhar na igreja, isso aqui só vai brilhar na célula. Não, nós devemos brilhar aonde a gente colocar a planta dos nossos pés. Nós devemos brilhar. Ainda que a situação seja difícil, brilhe, brilhe. Foi isso que Deus nos criou para brilhar. Aleluia. E o meu tempo já foi. Aleluia. Olha só essa que eu quero ler para vocês. Se você está em Cristo, o Espírito Santo que habita em você será capaz de moldá-lo e cada dia lhe tornar semelhante a Ele. Isso refletirá nos nossos atos e nos frutos das nossas atitudes. Nossa atitude sempre vai criar algo nas pessoas.
Nossas atitudes sempre vai criar algo, bom ou ruim. Nossas atitudes sempre vai criar algo. E aí eu quero perguntar para você e você responde aí para você mesmo. Qual atitude, o que a sua atitude está criando nas pessoas? Sentimentos bons ou ruins? Tem pessoas que precisam, irmãos, que nós façamos algo para ela sentir amada por Cristo. Tem pessoas que precisam ser abraçadas pelo Espírito Santo, e sozinhas elas não vão conseguir. Sozinhas elas não vão conseguir. Tem pessoas que tem que ver mesmo, assim, nítido Cristo em nós. Uma vez um rapaz me falou assim, a esposa dele tinha ido para o encontro com Deus, e aí ele falou, agora ela vai, ela não era convertida, agora ela vai, e aí a gente tem que ministrar, a gente tem que falar da palavra de Deus, e ele todo empolgado, falando, agora a gente tem que falar mesmo de Cristo para ela. Eu virei para ele e falei assim, agora, ela tem que ver Cristo em você sem palavras, atitude, ela tem que ver coisas boas que você produz, elas têm que ver a imagem de Cristo em você. Não adianta só falar, tem que mostrar que Cristo brilha na sua vida. Cristo pode brilhar na sua vida, e a partir de você, a partir de algo, o Espírito Santo vai criar no coração dela a vontade de conhecer cada vez mais. Então, meu querido, se o Espírito Santo não te inspirou para falar, não fala, faça. Se o Espírito Santo não te inspirou para fazer, fale, mas fique atento ao que o Espírito Santo vai falar no seu coração. A sua luz tem que brilhar essa noite, amém? Aleluia. Queria te convidar para ficar de pé, nós vamos cantar um louvor, aleluia. Mas antes de brilhar, meus queridos, nós temos que enxergar o nosso ponto de escuridão, porque eu e você, nós temos ainda na nossa vida escuridão, nós temos coisas para ser tratada. Um doente não consegue tratar o outro doente, o doente só é tratado pelo médico, aquele que tem já uma experiência, já sabe o que fazer. Então, se tem algo dentro de você, esta noite ainda, que precisa de luz da vida, luz da criação, eu quero te convidar a você fechar os seus olhos e escutar esse louvor, e aí você vai declarando a Deus, vai declarando, Senhor, traz luz para a minha vida, traga luz, Senhor, para esse meu problema, traga luz para essa situação que está acontecendo na minha vida, aleluia, nós vamos louvar.